nós vamos ver aqui um grande pensador brasileiro. Quem seria? Ele que é dono de podcast. Ele que é Filósofo. um cara que ele é conhecido por frases assim, esplendorosas. Pensador, filósofo. Do tipo, tamo competindo. Amém. Nós vamos falar de Igão. Igão, certo. que agora ele virou historiador, sociólogo, cientista político, porque ele vai falar a respeito do que ele considera algo próximo ao nazismo. Você sabe que existe uma coisa, um padrão, né? Muitas vezes no pensamento social, né? Aquilo que a gente quer, que a gente não gosta, muitas vezes a gente classifica como algo errado. E esse algo errado muitas vezes é o nazismo, porque o nazismo é o mais errado de todos, né? Não, é o pior. Não, mas as pessoas usam muito esse exemplo do nazismo. Cara, Justamente porque- as pessoas não, a esquerda. Eu nunca comparei ninguém com nazista. Não? Na vida. Mas já te compararam? O tempo Ai, inteiro. inúmeras vezes. Ah, então. Nazista, fascista, racista, homofóbico. Até eu que sou meio aviadado, sou homofóbico, tudo. Então pronto. Então bota aí o nosso filósofo da vez, senhor Igão. Põe aí o Igão. Vamos lá. 34 segundos de sabedoria de Igão, vai. Então vamos lá. Não ouvi nada. Bota um áudiozinho pra gente. Alto áudio. Eu lembro que de outra vez que nós falamos sobre ele, e até você falou isso, Jonas. Você reparou que é sempre o Igão, nunca é o mítico. O mítico sempre tá de boa, né? velho? É sempre o Igão que fala uma besteira astronômica. Estão ouvindo? Volta, Só não, mais que- calma. Vai, volta aí. Eu nunca vi tantos relatos, tantas mulheres serem assassinadas, violentadas, enfim, tá acontecendo muito isso. E o que eu tô vendo é que cada vez mais essas pessoas têm orgulho de serem assim, Olha aqui, Edson. bater no peito, falar, eu sou assim mesmo, e é isso mesmo que eu acho. Ah, tava Eric. E trazer a mulher pra uma sub-raça ali. Eu vejo que é um discurso bem parecido com o nazismo mesmo, assim. Se você trocar negros e judeus por mulheres, é o mesmo discurso. Ó o mítico. Movimento, tem outro vídeo eu com- vejo que é uma doença você mostrou aqui, ó. social Não, mas tem mundial, outro assim, vídeo porque com- eu nunca vi Cara insano. Tá no meu Instagram. tantos Você relatos, consegue entrar no tantas meu Instagram mulheres ainda? serem assassinadas, Não, calma, é violentadas, esse vídeo enfim, mesmo, não. tá acontecendo Não, sim, muito mas isso. tem E o que eu tô outro, dá um vendo é foco que cada vez mais essas pessoas têm muito orgulho melhor. de serem assim, bater no peito, falar, eu sou Achou assim no meu mesmo, e é isso mesmo que eu acho. Vai ver, tá em E tudo. trazer a mulher Os 10 primeiros. pra uma sub-raça ali. Eu vejo que é um discurso bem parecido com o nazismo mesmo, assim. Se você trocar negros e judeus por mulheres, é o mesmo Eric. discurso. Faz sentido. Que coisa horrorosa. A cara dele. O cara falou, o que esse cara tá falando? Não, e o povo reclamava do Monark, hein? O mítico tem que fazer essa careta mesmo assim. Deus Tem do que. céu. Pô, Não, e a Eriquinha anuindo. É, de fato. Então, nós vamos falar aqui do Igão, que mais uma vez nos brinda com a sua perspicácia, né? Exatamente. O que você acha do Igão fazendo esse tipo de análise, Adriles? Você que, como você mesmo disse, costumeiramente é associado ao nazismo. É, exatamente. Nazismo virou doce na boca das pessoas para ofender qualquer pessoa. Primeiro, eu diria que o discurso do Igão é muito mais próximo do nazismo que qualquer outra coisa. Porque o que os nazistas faziam com os judeus? Se você desmerece uma raça, se você desmerece um grupo, dizendo que eles cometem atrocidades, por exemplo, se você desmerece com toda razão um nazista, o que você acha que deve acontecer com um nazista? Eu acho que o Adolf Hitler tinha que ser condenado à morte. Sim. Eu acho que o Goebbels tinha que ser condenado à morte. O Goebbels matou 6 filhos antes da destruição do Terceiro Reich. Não é? E o Porsche? Todos os nazistas são pessoas E o Von Braun? execráveis. Então, mas Exatamente. aí tem uma questão... Não, mas só Vai lá. terminar aqui, Léo. A questão é, o que ele tá fazendo quando ele compara pessoas, ainda mais o Red Pills, que é um bando de coitado, de virgem, ressentido, que não consegue se aproximar de uma mulher por uma série de razões, e aí criam até umas teorias que eu discordo, de hipergamia generalizada das mulheres. Esses não são Red Pills, são incels. Ah, mas é a mesma coisa. Não o é a mesmo mesma princípio de filosofia, Não, mas tudo não é. bem. E aí é um pessoal que é muito mais ostracizado, muito mais, eventualmente, limitado por possibilidades sociais ou por algum tipo de complexo que outra coisa, e ainda querem massacrar, humilhar, destruir essas pessoas como se fossem potenciais nazistas que têm ódio profundo e sistemático a todas as mulheres. Ou seja, você
coloca a culpa de feminicídios, estupros, assédios, assassinatos de mulheres em pessoas que simplesmente querem uma maneira de retomar o contato com as mulheres, equivocados, certos ou não. Então, o cara tá fazendo um discurso covarde, agressivo, incisivo, que é muito mais, eu volto a dizer, semelhante ao nazismo daquilo que ele projeta. São os nazistas que desmereciam as pessoas. Os Red Pills, que é um bando de virgão, um bando de ressentido, eu acho que se confundem também com os incels, que tem umas teorias meio estapafúrdias, outras Tá que eu concordo, são colocados como pessoas a serem massacradas, presas, censuradas e destruídas. Isso é o nazismo implícito no discurso do... Só uma perguntinha. Imagina que você vivia na Alemanha, você estava lá em 1939, Sim. você vive na Alemanha, você não é nazista, mas você vive lá. E Hitler gosta muito das suas poesias. Você vai entender onde eu vou chegar. E aí Hitler fala, eu quero que você entre aqui partido nazista e faça as poesias. O que você faria? Você faria, aceitaria ou você morreria? Se você não aceitasse... Não, eu fugiria do país, eu sairia do país legal. antes. A pergunta que eu quero chegar é o seguinte, porque a gente teve alguns gênios, como o próprio Werner von Braun Heidegger. e o Porsche, acho que era Ferdinand Porsche, se eu não me engano, 2 gênios. O que você faria se você vencesse o nazismo? Você pegaria, porque a gente não teria todo o desenvolvimento dos foguetes se não fosse von Braun, e a gente não teria o Porsche e o Fusca se não fosse o Ferdinand Porsche. Volkswagen. Exatamente. Ninguém lembra que o Volkswagen é o carro do povo exatamente. Da Alemanha nazista. E aí, o que você faria? Você mataria os dois? Ou você tá, vocês vão perder todos os seus direitos, só que vocês vão ficar trabalhando aqui pra gente. O que você faria? O que pode ter de salvo-conduto, tem que ter cuidado com essas coisas. Essas pessoas que eventualmente talvez não soubessem, talvez não soubessem das atrocidades do nazismo, dos 6 milhões que iam ser mortos nos campos de concentração, flertavam sim com o antissemitismo, que era explícito do nazismo, dar o salvo-conduto. Você não sabia da potencialidade monstruosa do nazismo em 1939, antes da Segunda Guerra. Poderiam ser acomutadas, diminuída a pena de morte para uma pena, sei lá, de prisão perpétua. Trabalhos forçados. Assim como, por exemplo, o próprio funcionário lá da Hannah Arendt, como é que chama? Weissmann. O Weissmann dizia que cumpria a ordem, só que ele sabia. Sim. Ele sabia que estava conduzindo judeus pelos trens a serem exterminados. Ele disse, eu estava cumprindo ordens. Esse sim mereceu a pena de morte. Agora, esse Igão, fazendo uma analogia com o que você está dizendo, ele está se comprando, se vendendo, aliás, pro progressismo. Você viu a Erika Hilton anuindo com ele. Sim. Porque ele sabe que a justiça é progressista, ele sabe que a mídia é progressista na sua hegemonia, ou seja, ele sabe que Red Pill ou Incel, que seja, não são nazistas, mas ele tá querendo massacrar, humilhar, destruir toda uma classe de pessoas em nome de um discurso unívoco dessa absurda lei de misoginia que fala que Red Pill é que é responsável pela morte de mulheres ou coisa do tipo. É ele que tá se vendendo ao neonazismo progressista que humilha pessoas, que massacra pessoas, que quer condenar pessoas à censura mortal ou à pena de cadeia por causa de opinião. É isso que é se vender a uma ideologia dominante e nefasta. Mas o curioso é como tá evoluindo rápido, porque existe uma lei que não é uma lei, que é a lei de Godwin, você deve ter ouvido falar. Eu até tive a oportunidade de conversar com esse Godwin e tava até alegre, porque eu tava esperançoso, e uma pessoa de baixíssima cognição caiu no colo dele essa lei de Godwin, que diz que toda discussão, ao ser prolongada na internet, ela vai tender a probabilidade 100% de alguém ser acusado de nazismo. Mas não precisa nem se prolongar, né? Já no início já chama de nazismo. A questão que eu faço é o seguinte, o Júnior deve saber isso, que ele é o cara das fofocas. Esse Igão, ele não é amigo, tô perguntando, tá? Eu não tô acusando ninguém de nada. Ele não é amigo daquele MC Rian? É. Aquele MC Rian, não foi o MC Rian que espancou, que chutou a namorada, não sei o quê? Meteu a bicuda. Ele já fez a crítica ao MC? Golpe de capoeira, Ele já apareceu fazendo a crítica ao MC Rian, falando que ele tem que tá preso, né, se eu não me engano. Tá preso. Né? Ele tá preso, aí ele foi solto. Associação a narcotráfico. Aí ele foi solto e agora foi solto de novo. Aí não, foi preso de novo. Foi preso de novo. Então, mas é que tá. Então o Red Pill... A justiça tá esquizofrênica. Que não fez nada, e eu não sou Red Pill, até brinco e falo que eu sou White Pill, né? Mas aí tudo bem, aí é nazista. Mas aí o amigo dele pode espancar na bicuda ou na namorada, e aí não tem problema? Não, aí não é que não tem problema. Aí o assunto nem existe. Ele não se pronunciou. Ele não se pronunciou. O assunto então ele é um canalha. Ele é um canalha. Na verdade, ele acusa o pessoal fala muito e se omite com o amigo dele. Mas o que o pessoal fala muito, na verdade, do MC Rian, tem essa questão do golpe na cabeça da namorada, tem a questão das letras de música. Ele deu um golpe na cabeça da namorada. É na cabeça, velho.
Um Legal, golpe... hein? O que você acha que é o Você tá golpe de brincando? capoeira, um Kung Fu? Eu não acompanho o funkeiro, mas você acha que eu sei quem é MC? Aqui, ó, Kung Fu Pança, versão... Nossa, Volume 4. eu lembro desse cara. Ele deu um chute na cabeça da menina? É isso aí. Ah, ele tentou, né? Não sei se de É esse não, o cara pegou que na cabeça, espanca. pegou na Então, cara, tudo no bem. rosto. No Eu falo Ele assim, é amigo de um cara Olha que isso. espanca uma mulher e diz que um discurso red pill que leva ao feminicídio. É isso aí que é o feminicídio. Isso Não, que é então, o sim. espancamento. Mas Agora, cadê por que- o pronunciamento do Igão Ele silencia. perante esse Cadê o fato? pronunciamento do Igão em relação à prisão? E por quê? Porque o progressismo quer que libere-se todas as drogas. E é claro que a ligação entre liberação total de drogas tem um liame em relação ao narcotráfico. Se o cara fala funk, se o cara diz que eventualmente o funk faz apologia ao consumo de drogas, à promiscuidade, à pedofilia, entendeu? Ao narcotráfico, de todas as formas, de maneira explícita, é claro que o progressista que fuma sua droguinha, que fuma seu crack, sua maconha, seu LSD, sua cocaína, vai ser complacente a esse tipo de coisa e vai dizer que a culpa do feminicídio ou da tortura de mulheres pelo narcotráfico, mulheres são raspadas o cabelo, Sim. são espancadas, são estupradas por donos de milícias lá nas favelas. Eventualmente, essa pauta some e desaparece. Aí vira preconceito contra o funk, preconceito contra os MCs. Então os MCs Mas não é podem preconceito, traficar é drogas, conceito. podem se relacionar com o narcotráfico, podem espancar suas mulheres, que eles vão dizer que a culpa é dos red pills, é da direita liberal, que eventualmente estabelece um discurso de liberdade ampla, geral e restrita. É nesse nível que eles operam, entendeu? Amigos criminosos, que eventualmente espancam mulheres, esses eles escondem. Então eles jogam a culpa pros red pills, pros incels, pra todos aqueles que eventualmente merecem ser criminalizados como nazistas, segundo a percepção deles. Eu acho que o pessoal tá falando aqui a respeito dessa discussão. Gente, só tô fazendo essa discussão porque foi essa semana, foi uma notícia quente, bombou isso daí, ficou muita gente comentando no Twitter, mas eu não acho que isso é orgânico. Eu não acho que toda semana tem veículo como Folha, como Globo, como Metrópolis, fazendo post, matéria, falando a respeito de problema da machosfera, sério. Red Pill, os homens misóginos, grupos de homens na internet. Tanto que, como eu falei pra você, o negócio tá tão histérico, o negócio tá tão assim fora da realidade, as pessoas não conseguem parar pra refletir, ver quem que é a pessoa sensata, quem que é o extremista, quem que é o que tá sendo realmente discutindo. Existe um discurso realmente misógino na internet, as pessoas não conseguem parar pra discutir isso. E aí, antes da gente entrar no Juliano Casarré, que foi o cancelado da semana, e a gente tem que falar, do caso do Igão. Sim. Tem que falar do caso do Igão. O Igão, e eu vou falar um negócio, tá? Assim, decepcionante. Quando você vê que o cara tá falando num podcast como o Podpah, que é o maior podcast do Brasil, em número de inscritos. Nem sei. Isso mostra muito sobre Mostra o Brasil. muito, né? Mas Pois enfim, ele tava... Sabe quantas pessoas ao vivo? Érica Hilton estava lá, certo? Deputada federal. Certo. Ele tava fazendo um podcast pra 2.000 pessoas. Nossa. Se eu trago a Érica Hilton aqui no Redcast, dá mais audiência, velho. Pois é. Entendeu? Esse tipo de Mas coisa. aqui ela não vem, né? Eu vi ela num podcast com outra mulher, eu não sei se era trans também, não dava pra... Eu não sou bom de identificar isso. Mas eu sei que a moça... Tem até um vídeo legal de colocar. Não sei se você tem esse aí, que ela pergunta quantos projetos ela fez e dá uma humilhada na Érica Hilton, né? E ela pergunta pra Érica Hilton, deputada, quantos projetos a senhora aprovou? E ela fala, mas não me lembro. Ela tem um projeto aprovado. Que não serve pra nada, aliás. O projeto é inútil. Não é como se ela tivesse 378 projetos aprovados, que aí dá pra você esquecer quando você tem. Ela tem um projeto aprovado, inútil, praticamente não serve pra porcaria nenhuma o projeto dela. Ela tem outros projetos de lei, que eu vi, era 6 ou 7, que eram ridículos. Ela tem um projeto sobre... Como é que é o negócio? Transfobia climática. Eu Igual não sei racismo ambiental. definir o que é isso. É o mesmo que racismo ambiental. eu acho. Transfobia climática. O que seria isso, Adriles? Uma Deve que as transfobia trans ficam com climática. pouca roupa de noite. E aí é pra dar um casaco de pele pra cada uma, não sei. Pode ser, pode ser. Esse vídeo é um vídeo interessante. Quer colocar rápido pra gente não sair da pauta ou do foco no Mítico? Esse é legal também de ver pela outra câmera. Eu não sei se é outra câmera ou se é um zoom. Coloca aí, dá uma olhada nesse aí, Júlio. Acho que esse você não viu. Esse aqui dá um tchan bacana. Olha aí, ó. Esse aí você E viu? eu vejo que é um discurso. Mas esse mítico, eu nem vejo essa porcaria. Ele ficou constrangido, é isso? Você vai ver. Bom, bota aí. E eu vejo que é um discurso bem parecido. Boa.
Eu acho que o pessoal foi muito Sido com injusto. o nazismo mesmo, assim. Se você trocar negros e judeus por mulheres, é o mesmo discurso. E eu vejo que Mas é um ele discurso contrapôs bem ao mesmo parecido com depois? o nazismo mesmo, assim. Se você trocar negros e judeus por mulheres, é o mesmo discurso. Olha que legal E eu vejo lá, que o comentário. Esse podcast ser o mais assistido do Brasil reflete o QI do povo. Eu acho que o QI 83 de média é superestimada. Também acho. Eu acho que é exatamente bem menor que isso aí.